Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel Caldas e estou junto com vocês no curso de formação inicial em balconista de farmácia. E hoje a gente vai trabalhar a disciplina de legislação farmacêutica, que é uma disciplina então de 10 horas. E nós vamos dividir então o nosso conteúdo em 4 aulas. Nossa primeira aula a gente vai tratar sobre a legislação aplicável à dispensação de medicamentos. Então a gente vai começar a falar quem é o profissional, como é feito, quais são as suas responsabilidades. Com base nessa ideia, a gente tem que trazer para vocês, primeiro, a definição dos profissionais que vocês estão aí se capacitando, ou seja, dos auxiliares, dos atendentes, dos balconistas de farmácia. E esses profissionais, eles estão classificados para nós na Classificação Brasileira de Ocupações, ou seja, na CBO, sobre o código 5211-30, cujo nome lá vem como atendente de farmácia ou balconista, correto? E tem como aí uma descrição sumária a questão da venda de mercadorias em estabelecimentos de comércio varejista ou atacadista, auxílio nos clientes, controle e entrada e saída de mercadorias, informações sobre qualidades e vantagens na aquisição, também demonstração e pesquisa de preço e assim por diante. E nós temos que lembrar que este profissional, ele atua diretamente sobre a supervisão, sobre a responsabilidade do farmacêutico, segundo definição do próprio Código de Ética da Profissão de Farmacêutico, lá no seu artigo 4º. Então, ele vai exercer funções permitidas dentro da sua área de competência, mas sempre com a supervisão e a responsabilidade do farmacêutico. Então, é uma profissão muito interessante que habilita vocês para o mundo de trabalho, só que é indispensável que vocês tenham conhecimento, que vocês tenham aí treinamento para isso. E com base nisso, a gente vai começar a falar sobre a dispensação de medicamentos. O que é isso? A dispensação de medicamentos, então, é o ato pela qual o medicamento é entregue ao consumidor, junto com as suas informações que irão garantir a correta e adequada utilização do produto. Então, ela deve ser exercida pelo farmacêutico com o auxílio do balconista de farmácia, que deve aí seguir todas as regulamentações, como a RDC 44, quanto também as licenças de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária e assim por diante, correto? Então, é indispensável destacar que esses produtos dispensados devem estar regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa, e também só podem ser aí adquiridos por distribuidores legalmente autorizados e licenciados, correto? Então, você, balconista de farmácia, no momento da realização da dispensação, o cliente deve ter a informação de como vai ser utilizado, o número de vezes que deve tomar aquela medicação, a quantidade do medicamento a ser tomado diariamente, o tipo de doença e assim por diante. Então, você tem essa função primordial, é uma responsabilidade sua, bem como também deve informar sobre a influência da alimentação, a utilização daqueles remédios junto com outros medicamentos, possíveis reações adversas e assim por diante. Então, é indispensável que o balconista de farmácia tenha então toda essa interação. Ele deve então trabalhar em conjunto com o farmacêutico para que possa ser feita uma dispensação adequada dessa medicação, correto? Deve-se utilizar de linguagem clara, linguagem simples, para garantir aí e auxiliar que aquele paciente, que aquele consumidor realize então o tratamento. Só que a gente tem alguns pontos que devem ser destacados, alguns pontos importantes, né? A gente deve saber que existem alguns medicamentos que estão sujeitos à prescrição e somente podem ser dispensados mediante a apresentação da receita médica ou odontológica. Então você deve se atentar para essas questões, é de suma importância e isso pode gerar inúmera responsabilidade. Então é importante saber que nessa receita você deve verificar alguns dados, como por exemplo, se ela está legível, se ela não contém rasuras, se ela
ela apresenta a identificação do paciente, se ela apresenta os dados do medicamento, como dosagem, quantidade, duração do tratamento, se ela contém o local e a data da emissão, e ainda também a figura da apresentação da identidade do profissional, do prescritor, com seu devido registro na classe e, de suma importância, a assinatura. Então, tudo isso para você no seu dia a dia, você deve verificar, porque é uma questão que está atrelada com consequências jurídicas, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito civil ou mesmo no âmbito penal. A gente tem que ter em mente que a gente está trabalhando aí com a vida, com a saúde daquele determinado paciente. Então, é de suma importância todas essas verificações, todas essas ressalvas, todas essas características. E para exemplificar e trazer ideias do que acontece no dia a dia, a gente vai comentar sobre alguns casos práticos que vocês têm que ter o conhecimento. Primeira situação que a gente elenca para vocês é o seguinte: vocês precisam informar o cliente caso o prazo de validade daquele produto esteja para expirar. Sim, com toda certeza, isso está atrelado com as boas práticas e condutas éticas, né? Também aí respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor, que o cliente tem o direito a saber dessas informações e assim por diante. Então, é de suma importância que, quando estiver próximo desse vencimento, que vocês sim avisem ele, correto? Muita situação também, vocês podem receber uma receita de medicamento manipulado para ser manipulado em outra farmácia. Não, as receitas para medicamentos manipulados devem ser entregues somente em farmácias de manipulação. Essa prática ela é proibida e ela é chamada inclusive de captação de receitas. Então, não façam isso que vocês terão sérios problemas. Outra situação que a gente traz é: será permitida a substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente? Muito comum, né? Então chega lá o consumidor com uma receita e pede o genérico, às vezes por questões de preço e assim por diante. Então, como regra, vocês aí com a supervisão do farmacêutico, obviamente, podem sim fazer essa substituição, salvo se na receita tiver alguma restrição expressa do profissional que assinou. Por algum motivo, aquele profissional não quer que se tome o medicamento genérico, então ele vai ter que fazer essa ressalva e justificar. Do contrário, vocês podem fazer sim toda essa modificação. Correto? No caso de prescrição, utilizando o nome genérico, é possível dispensação ou substituição? E aqui a gente tem um outro enfoque. No caso do nome genérico, deve ser realizada a dispensação do mesmo, ou a substituição a um genérico correspondente, sendo que essa substituição deverá ser baseada na relação de medicamentos aprovados pela Anvisa, correto? Outra situação, pessoal, que a gente traz sobre boas práticas, sobre conduta ética e também como uma garantia de um bom profissional, um profissional qualificado, são questões corriqueiras, como por exemplo, em caso de paciente com dificuldade de leitura ou mesmo de analfabetos. Como você pode ajudar? Então aqui a gente pode lançar mão de diversos fatos, diversos atos. Pode ser feito desenhos, formulários com desenhos que auxiliem o entendimento quanto ao horário, quanto à quantidade, quanto ao tipo de medicamento a ser utilizado. No caso, para analfabetos, aí podem usar a questões de diferença por cores e assim por diante. Então é importante vocês saberem desses detalhes também, correto? Outra questão que a gente fala é quando o paciente não sabe ver as horas ou não tem relógio, como fica? A gente aconselha então a vocês a determinarem coisas da rotina do mesmo, ou seja, horários de programa de rádio, de programa de TV, ou mesmo horário de acordar, dormir e almoçar, para que ele consiga então aí ter o tempo adequado para que ele consiga fazer o uso dessa medicação de maneira correta, certo? E você também, como um bom balconista, como um bom atendente, pode perceber que algum medicamento está com suspeita de falsificação, adulteração ou alteração? Pode. E ao verificar isso, o que você deve fazer? Primeiro de tudo, separar os produtos dos demais em local diverso da dispensação, para não correr o risco de ter alguma confusão. Indicar posteriormente que ele não se destina ao uso e comercialização e informar as autoridades sanitárias
competentes. Então, é de suma importância que tudo isso ocorra. Outra questão que a gente deve abordar, que é de suma importância dentro dessa questão da legislação, são os produtos tarjados ou não tarjados. Então, a gente vai falar um pouco dos rótulos e da embalagem. Então, os rótulos das embalagens dos medicamentos podem apresentar tarjas, sendo ela vermelha, simples, a vermelha controlada, a preta e a amarela. Então é importante a gente saber. A vermelha simples se refere-se a medicamentos, produtos dietéticos e correlatos que só podem ser vendidos sobre prescrição médica. A tarja vermelha controlada são os medicamentos sujeitos a controle especial, que só podem ser comercializados com a retenção da receita. A gente vai abordar isso em detalhes nas próximas aulas. Temos também a tarja preta, que são medicamentos que contêm substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física e psíquica. E também a tarja amarela, que é destinada ao medicamento genérico, que deve ter a letra G ali para facilitar também. Então a gente tem que saber o quê? Que os medicamentos tarjados de preto e vermelho só podem ser dispensados mediante apresentação e, em alguns casos, ainda da retenção da receita, que pode ser pedida por quem? Pelo médico, pelo dentista, que então vai receitar tal situação. Então, é importante que vocês tratem, pessoal, essas receitas como documentos e jamais realizem a troca dela. Por quê? A troca de uma receita pode levar à morte de uma pessoa. Então, é de suma importância que vocês verifiquem isso. E juntamente com tal situação, vocês precisam verificar que na receita a mesma esteja escrita de forma legível, né? Muito comum a gente pegar uma receita aí que tem uma letra difícil de entender. Então, tem que estar adequada, tem que estar legível e tem que estar também escrita à tinta em vernáculo brasileiro por extenso. Então é importante também que a gente tenha essa receita escrita à tinta em linguagem brasileira nesta situação, observando aí a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais também, correto? Quanto aos medicamentos não tarjados, esse sim pode ser dispensado sem a apresentação da receita médica ou odontológica, ocorrendo a indicação pelo farmacêutico. São produtos aí como antissépticos bucais, antiácidos, laxantes e assim por diante, porque são medicamentos quase sem efeitos colaterais ou ainda sem contraindicações, correto? Com base nisso, é importante a gente verificar ainda e trazer mais a fundo a responsabilidade na dispensação dos medicamentos. E aqui a gente vai falar da resolução de número 596 de 2014, onde o farmacêutico poderá ser responsabilizado administrativamente, civilmente, criminalmente, quando seus atos ou de terceiros sobre sua supervisão, vocês no caso balconistas, propiciarem prejuízos ao paciente, posto que responde também pelos erros cometidos pela sua equipe. Então, você faz parte dessa equipe. Se você erra, você será responsabilizado e o farmacêutico também, bem como o estabelecimento, questões jurídicas, vai sobrar aí para todo mundo, correto? Então, é importante destacar essa responsabilização. Então, é de suma importância que se tenha uma equipe adequada, porque a dispensação do medicamento é um ato técnico, correto? Então, é a escolha de um medicamento. Ele não pode estar atrelado a nenhum tipo de associação de interesse ou vantagem financeira. Então, o farmacêutico e sua equipe não podem de forma alguma estar associados à pressão ou mesmo ao cumprimento de metas de vendas de medicamento, porque é um profissional da saúde, ele não está ali por interesse próprio, ele tem que zelar e cuidar de toda essa situação. Então, assim, é vedado ao farmacêutico receber comissões ou premiações diretamente vinculadas ou condicionado à venda de medicamentos. E isso serve para toda a sua equipe, para você também. E pode cometer aí inúmeras faltas leves, graves e assim por diante. Então, esse nosso primeiro módulo traz essa noção geral. Muito obrigado até aqui. Continuaremos na próxima aula.